Então, voltando com a resposta da nossa interatividade, temos que a alternativa correta é a alternativa D, ponto de intersecção formado pelas coordenadas 20 e 240. Então, para a resolução, o que tivemos que fazer foi igualar as duas equações, né? E achamos o valor do x igual a 20, depois pegar esse valor do x igual a 20 e substituir em alguma das equações, ou 6x mais 120 ou menos 8x mais 400, e obtendo o y igual a 240. Saindo da função de primeiro e segundo grau, vamos falar agora de função exponencial e função logarítmica. É comum todo mundo detestar um pouco dela, mas é tranquilo de se trabalhar quando a gente tem o conceito de função exponencial e de seguida a função logarítmica. Então, a função exponencial, por definição, eu tenho a elevado a x1 igual a a elevado a x2. É a definição principal que eu tenho de potência. Se vocês olharem, x1 e x2, o que vai acontecer? Se eu tenho bases iguais, eu vou dizer então que os meus expoentes, eles são iguais. Então, quando eu quero terminar, ou melhor, trabalhar com a função exponencial, ela propriamente dita, é chamada de função exponencial porque o meu expoente agora, ele se encontra o meu expoente agora é uma variável. Então, eu tenho 2 elevado a x e não x elevado a 2. Então, 2 elevado a x caracteriza uma função exponencial. Então, olha o primeiro exemplo de vocês. 2 elevado a x igual a 16. Como é que eu faço para resolver isso? Primeiro, eu tenho que lembrar como é que eu faço para chegar à mesma base. 2 elevado a x igual a 16. 16, se eu fatorar aqui, 16 dividido por 2 vai dar quanto? Dá 8, né? Dividido por 2 vai dar 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, seria quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado a quarta. Reescrevendo aqui desse lado, eu tenho 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. E aí, a definição inicial que tinha sido dada para a gente, ela pode ser atendida. Ou seja, o valor do meu expoente x é igual a 4. Olha aqui o caso 1 sobre 3 elevado a x igual a 81. Então, vamos lá. O que eu faço para caracterizar esse 3 elevado a x? 1 sobre 3. Eu posso escrever 3 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 81. Então 81, como é que eu faço para simplificar? Eu sei que 81 vai ser quem? Eu posso dividir por 9, começo aqui por um número maior, pensando aqui mais fácil, né? Posso pensar que vai ser quem? 9. 9 por 9 vai dar 1. Então, seria quem? 9 ao quadrado. Tá, 9 ao quadrado, ele também pode ser escrito de que forma? 3 ao quadrado elevado ao quadrado, ou seja, 3 elevado à quarta. Então, aqui eu tenho 3 elevado a menos x igual a 3 elevado à quarta, ou seja, menos x igual a 4, x igual a menos 4. Então, é muito simples de se trabalhar com função, ou melhor, com uma equação exponencial. Entrando no conceito de função exponencial, a definição básica dada para a função é f de x igual a b vezes a elevado a x. Qual é a exigência? Que o b seja diferente de 0 e que o a seja maior que 0 e diferente de 1. Então, quando eu falo f de x igual a 2 elevado a x, eu tenho a base a igual a 2 e o b igual a 1. Observa esse 2 aqui, esse azinho aqui para mim, tá? Quando eu falo 5 vezes 8 elevado a x, esse 8 aqui para mim é o meu a e esse 5 para mim é o meu b. E como é que eu faço para analisar o comportamento da curva? Existe uma regrinha bem simples. Eu analiso o sinal do a. O a tem que ser maior que 1 ou o a entre 0 e 1. Se ele for maior que 1, eu posso analisar agora o sinal do b, se ele vai ser positivo ou negativo. Se for positivo, crescente. Se for negativo, ele é dito por decrescente. E se ele estiver entre 0 e 1, também vou analisar o sinal do b. Se for positivo, ele é considerado decrescente. E for menor que 0, ele é crescente. Vamos então à representação de cada um desses casos, para essa função dada.
A maior que 1 e B maior que 0. Olha o comportamento dessa função, é uma função exponencial dita crescente. Aqui o A está entre 0 e 1, mas o B ele é positivo, então ele é decrescente. No terceiro caso, eu tenho o A maior que 1 e o B menor que 0, então eu considero como sendo uma função decrescente. E no quarto caso, o A entre 0 e 1, mas agora o B também menor que 0, ó, menor que 0 e menor que 0. Então aqui a função ela é dita como crescente. Vamos lá, vamos pedir para que vocês classifiquem para mim se essas funções elas são crescentes ou decrescentes. Observa o que eu tenho aqui. 1 sobre 2, tira esse sinalzinho aqui, gente, é 1 sobre 2 elevado a x. O que eu tenho? O A, ele é, o A, ele se encontra entre 0 e 1. Ajeita essa notação, né? O A é meio. E o B, nesse caso, ele pode ser considerado maior que 0. Então, se A está entre 0 e 1 e o B maior que 0, eu vou dizer que isso aqui é uma função decrescente. Já no segundo caso, o que eu tenho? Y igual a 2 elevado a x. 2 elevado a x, então meu A, ele é maior que 1, né? O meu B, na verdade, é como se eu tivesse umzinho aqui na frente. O meu B, ele é maior que 0. A maior que 1 e B maior que 0, ela é chamada, então, de função crescente. E no terceiro caso, 2 elevado a menos x. A gente sabe que o expoente negativo eu não posso trabalhar, então eu sou obrigado a reescrever essa função. Y igual a 1 sobre 2, lembrando que eu posso colocá-lo nessa representação aqui. Então, 1 sobre 2 elevado a x. Quem é esse A meu? Esse meu A, ele está caracterizado entre 0 e 1. Ele cai no primeiro exemplo aqui de vocês. E o B também é maior que 0. Entre 0 e 1 e B maior que 0, ela é considerada, então, uma função decrescente. Entramos, então, para logaritmo, né? Logaritmo, por definição, log de B na base A. O que ele disse para mim? É igual a x, se somente se A elevado a x for igual a B. O que eu costumo mostrar para os alunos? Olha, gente, se você pegar esse A elevado a x, esse A elevado a x não, vamos começar aqui, log de B na base A. Se eu pegar esse B e der um pontapé aqui no x, ou esse A no x, eu tenho uma representação dela. Vamos lá com calma. Ó, log de 8 na base 2. Se eu disser que eu quero determinar o valor desse log do 8 na base 2 e disser que o valor dele é igual a x, basta eu levar esse 2 para cima. Então, seria assim, ó, 2 elevado a x é igual a 8. E aí eu caio na condição de função exponencial, de equação exponencial. O que é o 8? Não é o 2 elevado a x, o 2 é o 2 elevado ao cubo, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então, meu x vai ser igual a quanto? A 3, tá? Se eu pegar aqui o log de 32 na base 2 e disser que é igual a x, o que eu tenho aqui, ó? 2 elevado a x é igual a 32. Então, vamos lá. Como é que eu faço para determinar o 2 elevado a x igual a 32? 2 elevado a x, eu sei que 2 elevado a, vamos lá, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 elevado a quinta. Então, o meu x vai ser igual a quanto? A 5. Muito simples e fácil de se trabalhar com logaritmo. Basta pegar essa técnicazinha de empurrar, né? E você determina o resultado. Eu tenho também o logaritmo decimal, que é o log de x na base 10. Nada mais pode ver que geralmente ele não representa esse 10zinho aqui pra gente no log, né? E eu também tenho o logaritmo neperiano, que é o sistema de base E, que corresponde a 2,71828, que também é chamado logaritmo de sistemas de números logaritmos naturais, né? ln de x. Algumas consequências aqui dadas para vocês. Log de 1 na base A é 0, log de A na base A é 1, log de A na base A elevado a n vai ser o n. Algumas propriedades também colocadas para vocês. Produto, divisão, quando eu tenho um expoente, e a divisão de mudança de base de logaritmo.
Então, vamos ao exemplo, log de 16 na base 2. Ele pede que vocês calculem o log de 16 na base 2, sabendo que o log de 4 na base 2 é igual a 2. Então, o que é o log de 16 na base 2? Se eu chamá-lo de x, de x, oh meu Jesus, de x, então eu tenho o quê? 2 elevado a x é igual a 16. Então, 2 elevado a x, 16 é o quê? Na verdade, eu posso... utilizando a propriedade, gente, desculpa. Log de 16 na base 2, 16 é o quê? É 4 ao quadrado, né? Na base 2 é igual a x. Usando a propriedade, eu posso jogar esse 2 para cá. Então, eu vou ter 2 vezes o log de 4 na base 2 é igual a x. Resolvendo, a princípio, esta parte aqui, o que eu tenho? 2 elevado a x é igual a 4, né? Ou seja, 2 que multiplica 4 nada mais é que 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Ou seja, 2 vezes 2 vai dar igual a 4. Então, log de 16 na base 2 vai ser igual a 4. Olhando para a função função logarítmica, a representação dela ou o comportamento da curva também segue o mesmo padrão, a maior que 1 e entre 0 e 1, né? Essa função ela está sempre representada no primeiro e no quarto quadrante. Então, aqui eu tenho uma função decrescente, aqui eu tenho a representação de uma função crescente, outra função crescente, né? A maior que 1 e b maior que 0, e aqui função decrescente. Pedindo para que vocês classifiquem isso aqui, eu tenho quem é o log de 2 de x na base 2. Então, eu tenho que olhar quem é o a, se ele é maior que 1, no primeiro caso, o a é maior que 1, o b, nesse caso, é maior que 0, a função é dita crescente. No segundo caso, o a está entre 0 e 1, e o b é positivo, ela é uma função decrescente. E no terceiro caso, o a é maior que 1, mas o b é negativo, então ela é uma função decrescente. Uma outra função também trabalhada é a chamada função racional. O que é essa função racional? É quando eu tenho a divisão entre duas funções, né? Por exemplo, f de x igual a x menos 7 sobre x ao quadrado menos 49. Como é que eu faço para resolver uma função como essa? Então, aqui, ó, x menos 7 sobre x mais 7, que multiplica x menos 7. Cortando, eu tenho 1 sobre x mais 7, tá? No caso de x menos 2 sobre x mais 2, observa que nesse caso, eu não tenho como direto fazer a resolução dela, né? Eu teria ou utilizando valores, atribuindo, ou calcular o domínio para essa função. Poderia dizer assim, qual é o domínio de uma função como essa? Todos os valores seriam quem? Os reais, com exceção de quem? Menos 2. Porque se eu colocar menos 2 aqui, menos 2 mais 2 vai dar igual a 0. Né? A função hipérbole, que também é uma função racional, ela é dada da forma 1 sobre x. Observa que todos os domínios são os números reais. Por quê? Porque ela não toca o eixo do x. Elas estão sempre se aproximando do zero. E elas duas, tanto para a direita quanto para a esquerda, elas tendem ao infinito. Vamos à nossa interatividade. Nos Estados Unidos, em anos recentes, a população pode ser modelada pela função exponencial. P de t igual a 205 vezes 1,0068 elevado a t, na qual P é a população em milhões e t é o tempo em anos, com t igual a 0, correspondendo a 1970. Em que ano a população ultrapassa a casa dos 300 milhões de pessoas? Alternativa A, 1914. Alternativa B, 1970. Alternativa C, 1956. Alternativa D, 2000. Alternativa E, 2026. Voltamos em seguida com a resposta da nossa interatividade.